Olá, pessoal, bom dia. Hoje nossa aula é sobre a correção dos exercícios do capítulo 6. Eu vou dar um tempo para que os alunos, para que vocês entrem, né, e admitir todos vocês aqui na sala. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, bom dia. Ninguém tá a fim de me dar bom dia, não? Ainda não recebi nenhum hoje, tá todo mundo dormindo aqui em casa. Bom dia, Fran. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Ok, eu vou deixar os microfones para eu poder expor aqui, né, a resolução das questões do capítulo 6, certo? Inicialmente, o capítulo traz como abertura dois cartazes, né, em relação a obras, né, a Cartomante e o Espelho. Só que se vocês observarem, esse capítulo fala de um tipo de espetáculo específico, né, e fala sobre ele dentro de faz uma análise sobre esse tipo de espetáculo, né, que é a ópera. Então, aqui traz como uma pergunta se vocês, que informações compõem os cartazes, né? Então, o que é que vocês poderiam... O que é que vocês poderiam ter respondido, né, como elementos dessa observação? Olha só, aqui vocês têm os títulos das óperas, com um tipo de letra específico, né, uma letra específica para aquele cartaz. Outra coisa que vocês, uma letra especial. Ambos os cartazes apresentam imagens, atenção, e antecipando a temática, né? Outra coisa que vocês poderiam ter observado é... Ai, não fala mais com isso não. Vou descarregar ele hoje de noite, para ele carregar. As imagens que apresentam como desenho, né, são possíveis personagens dessas apresentações, certo? E aqui está dizendo o seguinte, sobre o libreto, né, essa palavra que vocês observaram ao longo da unidade. Então, o que é o libreto? O libreto é justamente aquelas falas, aquelas declamações, né, as declamações ou cantos pelas personagens de uma ópera, né? Então, a gente vai falar muito ainda aqui na correção dos exercícios sobre a ópera, e essa palavra vai aparecer bastante. Aí vem uma pergunta que eu achei interessante aqui. No cartaz de O Espelho, na apresentação do elenco, personagens e atores, há indicações sobre o tipo de voz e o instrumento de cada personagem. Identifique-os e levante hipóteses sobre por que há essas especificações, né? Então, o que é que vocês perceberam, né? Qual é a observação de vocês em relação a isso? Alguém gostaria de responder?
Alguém gostaria de responder a questão 3 da abertura do capítulo? Ok. Então, olha só. Na apresentação do elenco são destacados o tenor, né? O mezzo-soprano, o soprano, falcon e o flautista. Então, qual a importância dessa informação? E por que se colocou essa informação em relação aos cantores, né? E ao tipo de voz que ele tem, ao som? Então, esse tipo de informação é importante porque reforça a importância da extensão da voz como parte da personagem. Nesse sentido, é interessante pensar que existem algumas expressões sugestivas consolidadas no imaginário popular, tais como que o violão normalmente tem voz grave, sendo um baixo um barítono. E, olha só, há um ator, tal caracterização indica que atua, mas não canta. Né? Então, é importante que vocês tenham observado esses elementos. Alguém gostaria de comentar algo sobre essa abertura do capítulo? Uma dificuldade que tenha tido porventura para realizar a correção das questões? Ok. Pessoal, aqui vocês têm os exercícios, o texto da página 6 e 7. E a gente eu vou fazer agora a correção dos exercícios, né, de interpretação textual. E daqui a pouco eu falo sobre, eu faço a correção dos exercícios relacionados à análise linguística, ok? Pessoal, olha só. Aqui nós temos um texto que fala sobre a história da ópera. A gente viu em arte, por exemplo, que a ópera ela surgiu no período barroco. Lembrem-se que no capítulo eu falo sobre que eu não gosto muito de falar sobre prazos de entrega de outra disciplina, mas relacionar conteúdos, né? Fazer essa intertextualidade é importante. No capítulo 5, vocês estão de arte, vocês estão estudando a história da dança. No capítulo 6, vocês estão estudando a história da música e fala sobre a criação da ópera, que foi no período barroco, né? Naquele período ali do Renascimento, classicismo, barroco, romantismo, né? O romantismo que já é agora do século XIX. Então, a ópera ela foi criada, né? A criação da ópera foi no período do barroco. Então, aqui, na questão 1, alguém gostaria de responder qual é o sentido do uso do artigo uma? Por quê? Qual a relação do sentido que esse artigo indefinido, uma, traz à história? Alguém gostaria de responder? Ok. Olha só, esse uma, já respondendo a questão, esse uma deixa claro, eles fizeram a produção deles, né, esses autores escreveram uma possível história da ópera, né, com a interpretação deles sobre o assunto, e não a história definitiva sobre a ópera, né? Então a questão 1 esse uma informa que a história foi uma história escrita a partir de determinado estudo, determinado ponto de vista, que não é a história definitiva da ópera, né? Então, esse uma, ele traz uma indeterminação, esse artigo indefinido traz essa questão de uma indeterminação, e que não é a história final, definitiva do gênero ópera. Deixa eu aqui compartilhar com vocês a tela aqui, para que vocês tenham uma visão geral sobre
Eu vou abrir aqui o outro. Opa! Ok. Olha só, pessoal. Então, ó, o uso do artigo definido deixa claro que os autores escreveram uma possível história da ópera com a interpretação deles sobre o assunto e não a história definitiva desse gênero artístico. A outra pergunta, né, dessa atividade de interpretação é: observe as expressões destacadas no texto e o que elas indicam. Olha só, essas interpretações, né, essas expressões, são expressões como realmente, de verdade, é muito óbvio, é que. Então, o que essas expressões indicam, né? Deixam explícito, né, de forma enfática ali, ó, pontual, o seu posicionamento por meio das expressões. Então, essas expressões, elas marcam o posicionamento dos autores, o posicionamento dos autores no texto. Então, são expressões como realmente, na verdade, é muito óbvio que, né? Ó, em vários momentos do texto, os autores deixam explícito, de forma enfática, o seu posicionamento por meio das expressões como realmente, na verdade, é muito óbvio que, é que. Ok? Alguma pergunta, pessoal? Eu posso continuar? Alguém quer responder, né, a resposta da questão 2? De acordo com os autores, nos 3 primeiros parágrafos, a obra não é realística, apresentando uma frequente falta de verossimilhança. O que é a verossimilhança? A verossimilhança é um elemento nos textos literários em que o autor usa de um fato verdadeiro, cotidiano, um fato universal, um conhecimento geral, e traz aquele fato verdadeiro para o texto, fazendo que o texto apresente essas nuances, né, ou as verossimilhanças, essas dentro do novo texto vai ter um elemento real, um elemento que a gente pode fazer uma relação com a realidade. O que acontece aí nessa questão em relação ao que está expresso nesses 3 parágrafos, quanto a ópera não ser realista? Porque o que acontece? Os atores, né, os personagens que estão ali apresentando a ópera, eles estão cantando o tempo inteiro, né? O tempo inteiro eles cantam. Então, o que acontece, né? Na realidade, ninguém canta em todas as falas, né? Imagine você passar o dia: bom dia, alunos, como vocês estão? Eu vou te fazer a revisão. Não dá para passar o dia inteiro cantando. Então, esse é um elemento em que falta verossimilhança, porque na realidade, na verdade, ninguém canta o tempo inteiro. Temos mais elementos. Olha só. Então, os autores observam que a ópera é cantada e ninguém em sua existência canta o tempo todo. Não existem condições físicas ou sentido de fazer isso, né? De cantar o tempo inteiro e cantar o tempo todo. Além do mais, os cantores muitas vezes estão fisicamente, né? Fisicamente em desacordo com as personagens que representam.
às vezes a pessoa tem um biotipo e a personagem tem outro biotipo, né? Outra coisa, as situações encenadas podem parecer estranhas. Por exemplo, uma personagem... Isso é engraçado. Imagine uma personagem que faz o papel de uma pessoa cardíaca ou uma pessoa que tem problema respiratório, né? Morrendo ali. Oh, meu irmão, estou morrendo. Lembre-se de mim, na sua eternidade. Como que a pessoa está cantando se ela tem problema respiratório? Ô, pessoal, tem alguém com um áudio aí, ou com barulho que tá... Obrigada. Deixa eu colocar aqui para vocês a tela, né? Ó, a ópera cantada e que ninguém em sua existência canta o tempo todo. Não existem condições físicas ou sentido de fazer isso. Além do mais, os cantores muitas vezes estão fisicamente em desacordo com os personagens que representam, ou em situações encenadas, né? Podem parecer estranhas. Por exemplo, uma personagem com doença respiratória ou que morre lentamente estar cantando, ok? A outra questão é essa aqui, ó. Releia os parágrafos 4º e 5º. Como os autores caracterizam a relação entre a ópera e a narrativa? O que eles querem dizer com isso? Alguém gostaria de responder essa questão? Né? Qual é a relação entre a ópera e a narrativa? E o que esses autores estão falando sobre isso? Quem gostaria de responder? É a B, não é, Paula? Isso, a questão B da 2, essa aqui, ó. Olha, provavelmente a minha tá errada, mas se você quiser, eu posso responder. Provavelmente a sua tá certa. Você sempre acerta. Ok, Maria Fernanda. Os autores caracterizam que a ópera e a narrativa estão envolvidos em um incômodo abraço. Nenhuma das duas quer divórcio, mas não há uma coabitação tranquila e quase sempre impossível. Exatamente. Eles falam, né, que a ópera e a narrativa, elas, assim, vivem uma relação como se fosse de amor e ódio, não é esse entendimento que a gente tem quando a gente observa o incômodo abraço ou que elas vivem juntas, mas que nenhuma quer divórcio. Você também teve essa percepção de que elas vivem em uma briga, uma situação de conflito? Uhum. Então, o que é que isso quer dizer, né? Então, que a dimensão textual da ópera é reduzida, mas que ela não pode existir sem uma narrativa. Ou seja, o texto em uma ópera, né, é bem reduzido. Só que não existe a ópera sem o enredo, sem um texto, sem uma narrativa, sem uma história. Vou colocar aqui para vocês a tela. Olha só, tá vendo? Aqui, quando fala que é o incômodo abraço, que nenhuma quer divórcio, mas ao mesmo tempo elas precisam viver juntas, né? Então, isso é uma questão metafórica da resposta. E por quê, né? O que é que eles querem dizer? O que eu falei para vocês há poucos segundos. Que a dimensão do texto da ópera, o texto da ópera é muito reduzido. Só que não existe ópera sem texto, não existe ópera sem enredo, não existe ópera sem uma narrativa. Ok? Opa, chegou uma questão de análise linguística. Essas questões estão, ó, maravilhosas. Ontem, quando eu fui fazer uma revisão para poder dar aula para vocês, eu achei interessante as perguntas. É por isso que eu digo que a revisão é um momento em que o aluno precisa prestar atenção nos detalhes, precisa prestar atenção nas respostas dos colegas, né? A gente em sala de aula eu sempre digo, responda, porque por mais que a sua fale, comente a sua resposta, porque por mais que você ache que está errado,
há algo que a gente pode aproveitar na resposta. Se ela estiver errado, há um pensamento, né? Que é um pensamento que está de acordo na questão, mesmo o geral da resposta do aluno está levando a uma outra alternativa. Olha só, pessoal, eu vou aqui precisar aumentar aqui a tela um pouco. Não. Olha só. Essas questões, elas envolvem uma revisão em relação à análise linguística, em que vocês irão observar, por exemplo, o complemento verbal, né? Olha só a letra A. Quais verbos pedem e apresentam o objeto? Ou seja, quais verbos pedem e apresentam um complemento nominal? Se o verbo pede um complemento, vocês já sabem que é um verbo transitivo. Pode ser transitivo direto ou indireto. E que esse objeto é o complemento verbal. E esse objeto, o complemento verbal, pode ser direto ou indireto. A primeira coisa, quais verbos pedem e apresentam objeto? Esse verbo aqui, ó, não tem como eu deixar no mudo agora, então, assim, tem alguém se mexendo muito, colocando o microfone muito próximo, então tá incomodando um pouco aqui o áudio. Ó. Obrigada. Então, olha só. Na questão 1, nós temos elas usam. Então, quando eu verifico que esse verbo, por si só, não responde, né, não me dá uma noção completa do que essas personagens usam, eu vou ter um verbo transitivo. Então, relativamente poucas palavras é o objeto, né? Então, a gente tem aqui usam, é um verbo que pede objeto. Então, usam é um verbo transitivo direto e relativamente poucas palavras é o objeto direto. Na número 2, ele apela. Nós também temos um verbo transitivo, né, que precisa de um complemento. Então, ele apela para algo que está além da estreia dimensão cognitiva. Olha, observem aqui que no complemento do verbo, vocês têm a presença de uma preposição. E que foi, bebê? Vem cá. Ela tá agitada hoje. Então, aqui também é um verbo que precisa de complemento, e pela presença da preposição, nós observamos que é um objeto indireto. A número 3 também, a ópera dá. Dá o quê? Olha como esse verbo tem um sentido incompleto. Então, esse verbo é um verbo transitivo. Já aqui, ó, ele dá pouca importância à realidade, é um objeto, é o complemento desse verbo. A 4 também se trata de uma oração que também vocês observarão que o verbo precisa de complemento, né? Sucumbe a alguma coisa. Então, sucumbe é um verbo transitivo e a tuberculose é o objeto do verbo, é o complemento verbal. A única alternativa, a única questão em que o verbo não precisa de complemento é a 5. A Violeta operística canta, né? Então, esse verbo não precisa de complemento. Ele, nesse caso, ele já tem um sentido completo. Está pedindo para que vocês sublinhem os objetos diretos e indiretos presentes nas frases. Então, aqui a gente tem, ó. Eu vou mostrar aqui. Olha só. Poucas palavras para algo que está além. Então, aqui, ó, para vocês sublinharem. Aqui não, viu, pessoal? Eu não sei porque que aqui o livro está sublinhado. Porque a 5, aqui não é um complemento do verbo. Eu tenho um verbo intransitivo, aqui, no mínimo, é um adjunta adverbial. Então, está pedindo aqui para sublinhar, né, os objetos diretos e indiretos. Não, aqui não sublinha, viu, pessoal? Porque aqui não é um objeto direto e indireto.
E aqui na letra C já vem a pergunta do que eu estou dizendo que não pode sublinhar, né? Porque o verbo do fragmento 5, o verbo cantar, nesse caso, não exige complemento. Esse aqui não é um complemento verbal, né? É algo que dá mais informação, explica, dá informação de uma circunstância, certo? Seria uma circunstância de modo, sem qualquer dificuldade perceptível, né? O modo como ela canta. Ok. Eu vou trazer para cá. Aqui na questão 4, está falando sobre o verbo apelar. O verbo apelar, no 5º parágrafo, ele foi empregado com o sentido de recorrer, lançar mão de algo para superar uma dificuldade. Construa uma frase em que esse verbo signifique recorrer a meios condenáveis a fim de levar vantagem em alguma coisa. E comente se o verbo tem sentido completo ou se necessita de complemento. Eu gostaria de saber se alguém criou uma frase com o verbo apelar, no sentido de recorrer a meios condenáveis, meios sujos, para levar vantagem em alguma coisa. Alguém respondeu essa questão? Eu vou dar uma sugestão aqui que o gabarito apresenta, ó. Aqui no gabarito, coloca para vocês como, ó, contrariado, ele apelou para a violência. A violência é algo condenável, né? Então, ele utiliza a violência como um apelo, né? Para levar vantagem em alguma situação do porquê que ele usou a violência. Aqui, ó, é um outro exemplo. Vendo-se sem dinheiro, apelou. Né? Então, esse apelou dá a entender que a pessoa utilizou algum meio condenável para levar vantagem em alguma coisa. Questão 5. Justifique o emprego do presente do indicativo no seguinte trecho. Ópera é um tipo de teatro no qual a maioria das pessoas ou todas as personagens cantam durante a maior parte do tempo ou o tempo todo. A questão 5 é uma questão muito recorrente nas próximas atividades, né, de análise linguística. Primeira coisa, o tempo presente, o modo indicativo é um modo que indica certeza, né? No momento em que a pessoa do discurso emite, né? Fala, discursa, escreve. E aí está perguntando por que foram utilizados, né? Por que foram utilizados verbos no presente do indicativo. Então, olha só. O que acontece? Os verbos estão no presente do indicativo porque o trecho é uma afirmação geral que define a ópera. Então, esse trecho está no presente do indicativo porque essa expressão define o que é ópera, né, em relação à questão do efeito de sentido. Isso independente de tempo. Por isso se explica no presente essa afirmação apresentada como verdadeira, por isso o modo indicativo. Então, o que é que, resumindo, aí nós temos uma informação universal, uma informação pontual, uma informação que é a característica sobre a ópera. Então, quando o autor se utilizou do presente do indicativo, ele coloca, ele informa que aquela afirmação apresentada é verdadeira, por isso o modo indicativo, né? E isso é independente de tempo, por quê? Porque é uma informação geral sobre a ópera. Observem aqui, os verbos estão no presente do indicativo, porque o trecho é uma afirmação geral que define ópera. Isso independe de tempo, por isso se explica no presente. E essa afirmação é apresentada como verdadeira, por isso o modo indicativo. Então, quando coloca, por exemplo, Paula mora em Jacobina.
Por que utilizou o verbo no presente do indicativo? Porque é uma ação, é uma informação, uma afirmação apresentada como verdadeira e que independe de tempo, né? É uma afirmação geral em relação a eu morar em Jacobina, Paula é professora, entre outras. Alguém gostaria de dar algum exemplo de a utilização do verbo no modo indicativo para indicar que algo é verdadeiro? Por exemplo, deixa eu ver. Maria Fernanda é. Deixa eu ver. É filha de neta, né? Que no caso é a minha mãe. Pronto, essa informação apresentada como verdadeira, né? Então, por isso que foi utilizado o modo indicativo e no caso presente. Já pensou como que você falaria eu era filha ou eu serei filha? Né? Você é filha de neta. Então, é uma informação apresentada como verdadeira. Então, não se encaixa um outro tempo e também nós não podemos fazer uma relação temporal, né? Em relação a essa informação apresentada como verdadeira. Alguém gostaria de dar um outro exemplo? Ok. A questão 6, ela está na mesma linha da questão 5. Por quê? Porque está pedindo para justificar o emprego do verbo ousar no pretérito imperfeito do subjuntivo, o verbo estar no futuro do pretérito do modo indicativo, dessa passagem aí. Ou seja, por que, né, o pretérito imperfeito do modo subjuntivo é algo que é um passado, o subjuntivo é um modo que indica dúvida, que indica incerteza, né? Então, aqui eu tenho algo que aconteceria, né, no futuro do pretérito sob uma determinada condição, ou seja, o verbo usar no pretérito imperfeito, né? Então a gente sabe que o pretérito, desculpa, o futuro do pretérito, é tanto pretérito na cabeça, o futuro do pretérito do modo indicativo, que é o modo da certeza, só aconteceria mediante uma hipótese, mediante uma condição. E essa outra parte que a gente encontra aqui, ó, está no pretérito do modo subjuntivo, que indica dúvida, incerteza. Então, qual que é a relação, né? Qual é a justificativa em relação ao verbo ousar, né? O verbo ousar está no pretérito imperfeito porque apresenta, né, uma hipótese, uma condição. E o verbo estar está no futuro do pretérito porque apresenta, expressa que se tivesse sido confirmada a hipótese, né, de ousar, né, a soprano estaria desconfigurando o espírito da ópera. Então, olha só, aqui, né? O verbo ousar está no modo subjuntivo e no pretérito imperfeito, por expressar uma hipótese, uma condição. E o verbo estar está no futuro do pretérito, do modo indicativo, por expressar que se tivesse sido confirmada aquela hipótese, né, do ousar, pigarreando, tossindo, a soprano estaria desconfigurando o espírito da ópera. Então, se ela tossisse, se ela pigarreasse, e essa ação estaria desconfigurando o espírito da ópera. Então, é isso que vocês precisam entender. Ok? Então, o verbo ousar está no pretérito do subjuntivo, porque expressa uma condição, e o verbo estar está no futuro do pretérito, porque
o sentido da ação, da desconfiguração da ópera está condicionada a uma hipótese. A hipótese de que poderia, se a soprano pigarreasse, tossisse, estaria desconfigurando. Essa seria a hipótese da desconfiguração da ópera. Ok. Questão 7. Explique a distinção que os autores fazem no último parágrafo entre personagem enredo e personagem voz. Identifique sua resposta com elementos e exemplos do texto. Alguém gostaria de responder a essa questão? Alguém gostaria de responder? Oi. Eu acho que eu sei, só não sei se tá certo. Ok, leia aí, por favor. Que o personagem de enredo, ele tem uma música a cantar. De qualquer forma, é uma fala. E ele tenta se passar por algum outro personagem. Já o personagem de voz, ele... A gente pode dizer assim que ele é um instrumentista. Ok, esse personagem de voz existe na música, né? O personagem enredo, ele está presente no texto, enquanto o personagem voz está presente na música. Ok, você quer continuar respondendo? Finalizou sua colocação? Você quer falar mais alguma coisa? Já. Alguém mais quer responder, dar a sua opinião em relação a essa questão? Anybody else? Anybody else? Anybody else? Ok. Olha só. Personagem do enredo é a personagem tal como existe nas palavras do texto, enquanto a personagem voz é a personagem correspondente que existe na música. Então, o que é que vocês deveriam observar, né? Que isso é a relação conflituosa entre a narrativa e a ópera, né? Então, assim, se é preciso que haja um enredo com personagens e papéis bem definidos, é preciso que sejam respeitadas as características e linguagem típicas da ópera. Então, como vocês observaram que numa ópera, por exemplo, ela vai ser escrita. Então, a personagem da narrativa, quando o autor faz uma transposição dessa personagem para a ópera, né, personagem voz, é importante que se respeite as características típicos da ópera. Cantar o tempo todo, ou quase todo. Eu adoro ópera. Eu gosto muito de ópera. No início eu não conseguia compreender a beleza, essa, né? Ia me dar uma falta de paciência no meio do negócio. Mas sabe uma coisa, Fernanda? Eu não gosto de musical. Assim, filmes musicais, por exemplo. Um musical ali no teatro, como como os teatros da Broadway, né? A Broadway é uma rede de aproximadamente 40 teatros. Cada teatro tem no mínimo 500 lugares em Nova York. Então, as peças elas ficam em cartaz o ano inteiro. Então, assim, eu gostaria de assistir a um musical, mas filme musical não é muito a minha. Não é minha onda. Você gosta de musical ou não nem fede nem cheira para você, por exemplo? Assim, tem muitos musicais que eu já assisti que são bons, mas tem muitos que me dão uma falta de paciência que eu desisto no meio do filme por não conseguir assistir, que tem muita música. Aí eu fico sem paciência. E vocês iriam... Paula, Oi? eu só assisto o musical da Disney. Eu também. São os únicos que prestam.
A Disney. High School Musical, Teen Beach Movie, Ai, tem vários. Eu só assisto o musical do Cachorrão do Brega. De onde? Do cachorro de onde? Cachorrão do Brega. E quem é o cachorrão do Brega? Cantor famoso, minha filha. Ah, eu vou colocar no YouTube para saber quem é. Esse aí eu ainda não sei quem é, não. Paulo escutando Cachorrão do Brega, quero ver. No dia que eu fizer uma live dançando, eu vou colocar uma música do Cachorrão do Brega. Contanto que não seja música pornográfica, assim, muito. Manda salve, viu? Viu. Tá certo. Ok, pessoal, olha só. Aqui na página 10 e 11, vocês têm um texto que fala sobre o livro Sargento de Milícias, né? Memórias de um Sargento de Milícias. Aqui está o cartaz, né? É o cartaz, meu Deus. Não, aqui foi a descrição foi retirada de um livro, A Ópera, de Zito Batista Filho. Ok. E aqui, o livro A Memórias do Sargento de Milícias, Leonardo Pataca, eu vou falar um pouco dessa obra no contexto do romantismo, né? Leonardo Pataca, ele é considerado pela literatura, que é o personagem principal do Memórias do Sargento de Milícias, o primeiro anti-herói brasileiro. Porque ele é vagabundo, porque ele é malandro, porque nessa época do romantismo, né, ali em meados do século XIX, talvez esse livro pode ter sido até escrito na segunda metade do século XIX, 1860, 70, agora eu não sei. Mas esse livro pertence ao romantismo, que é uma escola literária que aqui no Brasil dura entre 1808, que é com a chegada da família real, e fecha o ciclo, né, em relação à crítica literária, em 1881, que começa o realismo. Então, nesse período, a gente encontra livros dessa escola que trabalha com a subjetividade, com a idealização, né, com sentimentos heróicos de um herói medieval. Só que Manuel Antônio de Almeida, ele escreve esse livro, Memórias do Sargento de Milícias, numa outra perspectiva, né? Ele não segue aquela linha da narrativa em que vai haver o encontro de personagens, por exemplo, os romances urbanos, né? Um encontro de personagens que vão ali se apaixonar, por exemplo, depois acontece algo ruim, até acontecer o clímax da história e um desfecho. Essa história é de um anti-herói, né? O homem, o protagonista, não tem um bom caráter. Menino, pense que eu tô com as pernas aqui, eu tô aqui só coçando aqui, ó. As muriçocas me pegaram, que misericórdia. Deixa eu pegar aqui só um produto, gente. Que eu não tô achando agora, achei. Para parar de coçar, porque como é que dá aula coçando a perna o tempo inteiro e além do mais fica ferido, né? É um mosquito diferente, que eu não tenho alergia não, eu tenho alergia a esse mosquito. Ok, obrigada pela compreensão. Ok. Gente, alguém aqui canta em coral? Não. Tem a voz feia, mas Duda tem a voz bonita. Eu canto no banheiro. Alguém sabe, por exemplo, eu sou Brincadeira. Eu sou meio soprano, eu sou mezzo-soprano. Alguém sabe o tipo de voz que tem? Eu não sei não, porém minha voz é mais grave quando eu canto. Eu acho que... Nem que existia tipo de voz. Como que é? Eu não sabia nem que existia tipo de voz assim. São os tons, né, na verdade. A gente vai, quando a gente for corrigir esse exercício, a gente vai entender essa divisão, né, entre, por exemplo, a voz mais grave até a voz mais aguda, né? Do baixo, do barítono. Fernanda,
tem um... Minha irmã estava falando sobre isso ontem. É uma palavra que, quando a gente descobre o nosso campo harmônico. Porque quantas vezes a gente canta uma música e a nota está muito alta e a gente fica se esguelando para cantar. É porque a nota ela saiu do campo harmônico. Então, quando você descobre o seu campo harmônico, você pode chegar em qualquer lugar e falar, joga essa sequência aqui de lá, ré e tal. E aí você sabe em que nota você vai cantar confortavelmente. Muitas vezes, por exemplo, cantores, cantoras, vão fazer uma apresentação ali, dar uma palhinha, e cantam super mal, porque o músico não consegue identificar o tom da voz do cantor, da cantora, e colocar o tom no tempo correto. Minha voz também é grave cantando, Fernanda, não canto bem. Talvez nós sejamos mezzo-soprano, eu acho. Eu acredito que sim. Certinho. Então, já falei dessa história desse anti-herói, né? Então, só para fazer uma leitura aqui, eu vou até colocar aqui para vocês, que tem aqui no meu livro, né? Que as divisões das vozes. Então, por exemplo, quais são os tipos masculinos? O baixo é o mais grave, enquanto o tenor é o mais agudo. Ou seja, este último atinge notas mais altas. Por exemplo, acho que Pablo do Arrocha, ele canta tenor, porque vem calar, olha aquele sentimento, embalar. Não dá. Tim Maia canta grave, né? Num dia de domingo. Tá. Os micos que eu pago na sala agora estão sendo... como é que você... Pai, sem querer. É verdade, eu estou divulgando os micos da sala, ok. E aí nós temos, né, o último atingir notas mais altas, ok, o agudo. O barítono é o intermediário, é o mais grave, é mais grave que o tenor e mais agudo que o baixo, então ele fica ali no meio. Aqui, em relação às vozes femininas, né, o contralto é o mais grave, o soprano é o agudo e o mezzo-soprano é a voz intermediária. Por isso, Fernanda, eu acredito que tanto eu quanto você somos mezzo-soprano. Porque a gente não canta agudo, mas também não canta no dia de domingo. Oh, meu Deus do céu! Ok, pessoal, vamos lá. Olha só, vocês têm aqui uma explicação, né, sobre os verbos. Pessoal, o verbo é a palavra que indica ação, estado, fenômeno da natureza, passagem de um estado para o outro. E minhas irmãs estão reclamando demais que eu estou falando alto demais, mas é porque tem um eco terrível, terrível. O verbo, ele tem algumas flexões, né? Quais são as flexões do verbo? De pessoa singular, de pessoa, né? Primeira, segunda pessoa do discurso, primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso, do singular ao plural, o eu, o tu, ele ou ela, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, nós, vós, elas, primeira, segunda e terceira pessoas do plural. O verbo também se flexiona em número, singular ou plural. Primeira pessoa do singular, eu, primeira pessoa do singular, nós. E a gente precisa fazer a conjugação do verbo de acordo com essa pessoa do discurso. Se eu escrevo, no plural é nós escrevemos, né? Muda, flexiona esse plural, faz com que o verbo seja flexionado. Outra coisa em relação ao tempo, né? O passado, o presente e o futuro. Lembrando que o modo imperativo não tem tempo. O modo imperativo é afirmativo ou negativo. Outra flexão é a flexão de modo, né? O modo é o comportamento do verbo. Então, a partir do momento que eu expresso algo verdadeiro que aconteceu no passado, eu tenho o pretérito do modo indicativo. Algo que indica dúvida, incerteza, é o modo subjuntivo.
ou o modo imperativo, que é ordem ou pedido. Né? Então, modo só são 3, indicativo, certeza, subjuntivo, dúvida, imperativo, ordem, pedido, desejo. Eles constituem como o comportamento do verbo, o modo do verbo. Outra flexão é a flexão de voz. Nesse capítulo, a gente vê a voz ativa, quando o sujeito pratica a ação, e a voz passiva analítica, quando nós temos um sujeito paciente da ação. Na voz passiva analítica, é uma construção importante, né? Eu tenho um sujeito paciente, eu tenho o sujeito paciente, eu tenho uma locução verbal na passiva analítica, e eu tenho o agente da passiva, que é exposto, né? Quando é exposto, ele tem uma preposição, como a lasanha foi feita pela minha mãe. Então, pela minha mãe é o agente da passiva. Olha o pela preposição aí dentro do agente da passiva. Poxa, uma lasanha hoje ficaria massa aqui em casa, mas eu acho que não vai dar reggae, não. Ok, eu falei sobre o modo indicativo, né, que é o modo de certeza. Falei sobre o modo subjuntivo, que é o modo das possibilidades, das hipóteses, das incertezas. E o imperativo, que indica pedido ou solicitar algo sem assumir uma postura autoritária. Aqui na próxima página, vocês têm uma explicação, né, sobre os tempos do modo indicativo. Opa, apaga o quadro. Então, aqui, vocês têm o modo indicativo que indica um fato, né, verdadeiro, né, no momento em que se fala, independente de ser passado, presente ou futuro, né, é expressão. E aqui nós temos o presente, que é o modo que ocorre no momento em que se fala, no anterior ao momento em que se fala, aconteceu antes de agora, e o futuro, que é o que vai acontecer depois desse momento em que se fala. Então, o presente, ele pode indicar fatos ou estados permanentes, né? A ópera é uma manifestação artística. Maria Fernanda é filha de Neta. Paula mora em Jacobina. Ou uma ação habitual. A NN abre às 8 horas da manhã, não é, Fernanda? Paula. Então, quando a gente coloca esse aviso na internet, delivery às 8 horas, a partir das 8 horas, isso é uma informação de uma ação que está acontecendo habitualmente. Então, as aulas no colégio iniciam 7h30, isso é uma ação habitual. Então, a gente também utiliza os verbos no presente. Outra indicação do verbo no presente, do indicativo, é um estado considerado certo em um futuro próximo. Por exemplo, sempre assisto a óperas brasileiras, ou sempre eu faço comida, eu faço feijão uma vez por semana. Ou nessa semana faço feijão. Eu acho que é melhor esse meu exemplo. Sexta-feira eu faço feijão. Indica um futuro, mas eu estou falando no presente. Ficou melhor esse futuro. E por que ficou melhor esse futuro? Aqui no exemplo do livro, coloca um advérbio de tempo. E na minha fala, para eu melhorar meu exemplo, consertar meu exemplo, eu utilizei uma outra indicação de tempo, né? Que foi o dia da semana. Na sexta, eu cozinho feijão. Então, é uma ação que é futura, mas considerada próxima, né? É um fato certo que vai acontecer no futuro. E aí eu utilizei o verbo no presente. Outra indicação do verbo no presente é um fato passado, quando se quer dar mais vivacidade a uma narrativa. Então, olha só, em 1853, então esse adjunto adverbial de tempo indica passado, indica uma circunstância no tempo passado. Só que aí, o que é que o autor escreve? Giuseppe Verdi apresenta a ópera La Traviata em Veneza. Então, o verbo foi colocado no presente para dar vivacidade à narrativa, né? Sei lá, parece que dá um entender, dá um entender que parece que quer manter viva, né, aquela essência da escrita, por exemplo.
Já o pretérito, vocês sabem que o pretérito indica, no modo indicativo, nós temos 3 passados. Inclusive, respondemos a uma questão agora, né, anteriormente. Então, o passado é uma ação que acontece no momento anterior ao momento em que se fala. Eu estou falando agora sobre um fato que ocorreu no passado. E no modo indicativo, nós temos o presente, que indica um fato ocorrido e finalizado. O pretérito imperfeito indica algumas situações. Ou é uma ação que estava acontecendo no passado, em relação a outro fato no passado, mas também pode indicar uma coisa que não foi totalmente concluída, ou até mesmo um fato rotineiro. Eu sempre dou um exemplo. Eu comi jiló. Parece que eu comi uma vez só e acabou. Só que quando eu falo eu comia jiló, dá a entender que era algo que acontecia no passado e que era uma ação habitual. Então, o pretérito perfeito, ele tem essa... Assim como o presente, que indica algumas situações diferentes, o pretérito imperfeito indica uma ação que não foi acabada no passado, ou uma ação próxima ao momento atual da fala, ou até mesmo uma ação habitual no passado. E nós temos também o futuro do o pretérito mais que perfeito. Nesse pretérito, nós temos 2 ações, de fato. Uma ação que ocorre antes de outro passado. Então, por exemplo, eu tenho um passado às 8 horas da manhã e eu vou ter um outro passado às 19 horas. Então, é um passado antes de outro passado. E aí nós temos uma conjugação interessante que é o rara. Então, olha só o que é o pretérito mais que perfeito. Quando indica uma ação totalmente concluída anterior a outro fato também concluído. Então, olha só, é um passado do passado. Giuseppe Verdi já morrera quando a La Traviata foi apresentada. Giuseppe Verdi é o passado mais remoto, passado mais distante, e depois nós temos um outro passado. Outro passado nessa oração. O primeiro passado é a morte do compositor. E o outro passado é a apresentação aqui no Brasil. Então, aqui é uma ação finalizada, totalmente finalizada. Outro fato do pretérito mais que perfeito, que são 2 passados. Arthur. Valeu. Então, aqui, né, por exemplo, o verbo... Alguém está fazendo um barulho. Quem aparece aqui na minha... Pronto. Ok. Então, aqui está sendo informado para vocês que o pretérito mais que perfeito também pode aparecer não com um verbo, mas com uma locução verbal. O que é locução verbal? É a junção de 2 ou mais verbos com a função de um, né? Então, aqui, ó, é a mesma oração, só que ao invés de ser um verbo, eu tenho só uma locução verbal. O futuro, eu já corrigi uma questão anterior, né, que fala sobre esse futuro do pretérito, né, e o futuro do presente. O futuro do presente é algo que vai ocorrer. Não importa se vai acontecer de fato, o importante é a certeza no momento em que eu falo. Por exemplo, eu ganharei na loteria. Olha que certeza, futuro do pretérito. Primeiro, modo indicativo e o verbo está conjugado no futuro. Agora eu vou colocar uma oração no pretérito, no futuro do pretérito. Por exemplo, se eu jogasse, eu ganharia na loteria. Então, eu tenho uma junção aí do modo subjuntivo, se eu jogasse, e eu tenho o pretérito, o futuro do pretérito, jogaria. Então, aquilo do futuro só aconteceria, né, ganhar na loteria, só aconteceria mediante uma hipótese, uma condição, que é se eu jogar.
Ó, você disse que vai fazer ópera. Ou só tem alguém fazendo muito barulho. Por favor, essa pessoa para. Tá vendo que, né? Eu acho que é um microfone muito próximo. Aí vai mexendo na cadeira, no sofá, ou onde estiver deitado, enfim. Aí fica passando pelo fone esse barulho agora. Ok, então aqui a gente tem essa primeira parte, né? Nós temos um outro tópico nesse capítulo que é a transitividade verbal, né? Então, quando a gente fala de transitividade verbal, nós estamos falando de verbos intransitivos, ou seja, verbos que têm um sentido completo, e verbos transitivos, ou seja, verbos que não possuem um sentido completo e precisam de um objeto, né, direto, indireto, um complemento verbal, para completar o sentido desse verbo. Então, aqui, ó, o interesse pela arte aumentou. Então, o verbo aumentou aqui, ele é um verbo intransitivo, ele não precisa desse complemento. Aqui eu tenho o quê? Uma expressão que me indica uma circunstância de tempo. O tenor canta. O verbo está com sentido completo, é um verbo intransitivo. Muito bem, é o quê? Um adjunto adverbial que me indica circunstância de modo, né? E esse advérbio bem modifica o sentido de outro advérbio de intensidade, que é muito. Então, o que acontece com o verbo no modo intransitivo? Desculpa, no modo intransitivo. O verbo intransitivo. Ele exige uma informação adicional para formar o predicado, né? Então, os verbos intransitivos, eles não têm complemento verbal. Os verbos intransitivos, eles possuem expressões que indicam circunstância, né? Ou seja, aqui eu não tenho um complemento do verbo, eu tenho um adverbial que me dá uma ideia de tempo. Aqui eu não tenho um complemento verbal, eu tenho um adjunto adverbial que me dá uma circunstância de modo. Só tem complemento o verbo transitivo. O verbo intransitivo possui informações e expressões que indicam circunstância, ou seja, advérbios ou adjuntos adverbiais. Ok. Então, aqui, por exemplo, nós temos a explicação sobre o verbo transitivo, que é o verbo que tem sentido incompleto. Ele só não dá conta. Ele é fraco, ele precisa de um complemento mesmo. Quando a gente fala do verbo transitivo, ele precisa de complemento e a gente precisa observar o complemento verbal. Então, aqui eu tenho o público aplaudiu, né? O verbo é transitivo direto. Então, eu observo o complemento do verbo, a representação. Nele tem preposição? Não. Então, como não tem a presença de preposição, esse complemento verbal se chama objeto direto. Aqui embaixo, o público assistiu. O quê? Ao quê? Assistiu ao quê? O verbo assistir, no sentido de ver, ele é um verbo transitivo indireto, né? Então, olha só o complemento desse verbo. Assistiu, e aqui eu tenho o complemento verbal ao belo espetáculo. Observem aqui a presença da preposição. O que é que isso me indica? Que o complemento verbal é um objeto indireto. Nós também temos os verbos que, na sua essência, eles têm um duplo complemento. Por exemplo, para eu dar algo, para eu dar algo, eu preciso de alguém para receber. Para eu receber algo, eu preciso de alguém para me dar. Então, o complemento desses verbos, eles serão um complemento com preposição, objeto indireto, e o outro complemento com preposição, que é o objeto indireto, e o outro complemento sem preposição, que é o objeto indireto. Então, aqui, ó. Para o maestro oferecer, ele precisa oferecer algo para alguém. Então, flores é o que ele oferece, ó. Ele oferece algo, o objeto direto. Olha a preposição aqui. Para os intérpretes. Aos intérpretes. Aqui eu vou ter um objeto indireto. Então, o verbo oferecer é um verbo transitivo direto e indireto. E aqui nós temos
os complementos verbais, um objeto direto, outro objeto indireto. Da aula. Oi, Eu saí sem querer porque meu celular descarregou. Eu não tinha visto que estava com a bateria fraca. Aí saiu desligou tudo aqui. Mas eu voltei agora. tranquilo, tranquilo. Outro assunto abordado nesse capítulo são as vozes verbais, né? O que é a voz verbal? É o processo que estabelece entre o sujeito e o verbo. Indica quando o sujeito atua, o comportamento do sujeito, de acordo com as ações do verbo. Então, eu consigo identificar o comportamento do sujeito a partir da expressão do verbo, do comportamento do verbo, de como o verbo foi colocado. Nós temos 3 vozes. A voz ativa, que é quando o sujeito pratica a ação. O sujeito é o agente da ação. João escreveu o livro. Paula canta mal. Paula trabalha no ASES. Jacobina sofre com o comércio fechado. O mundo sofre com o coronavírus. Aqui nós temos um exemplo de sujeitos que praticam a ação. Já a voz passiva, nós temos 2 situações. A voz passiva é quando o sujeito sofre ou recebe a ação verbal. É um sujeito paciente. Nessa construção, nós classificamos essa voz passiva em 2. A voz passiva analítica, e olha, para ser passiva analítica, tem que ter uma formação. Que formação é essa? A gente vai ter o verbo auxiliar ser e um verbo principal, ou seja, a gente vai ter uma locução verbal e um agente da passiva que, se ele estiver expresso, ele vai ser acompanhado por uma preposição. Então, aqui eu tenho um sujeito paciente, uma locução verbal e um agente da passiva. Aqui, né, o livro foi escrito por João, está na passiva analítica. Eu tenho uma outra voz passiva, que também é quando o sujeito sofre ou recebe ação verbal. Mas a composição dessa oração é diferente. Ela vai estar expressa, né, por um pronome apassivador ou partícula passivadora. Prestem atenção nisso, viu, galera? O que é isso, né? Na voz passiva sintética, eu tenho um verbo transitivo direto ou transitivo indireto na terceira pessoa do singular ou do plural. E significa o quê? Que o verbo concorda com o sujeito. O verbo no plural concorda com o sujeito no plural. Quando eu fiz a aula para vocês lá no colégio, que eu gravei a aula para vocês lá no colégio, eu falo sobre a diferença entre o SE, que é o pronome apassivador, e o SE, que é um índice de indeterminação do sujeito. O que acontece com o SE na voz passiva sintética, pronome apassivador? Eu consigo transpor uma frase da voz sintética para a voz analítica. Por exemplo, o livro é restaurado. Pesquisas foram apresentadas. Então, eu consigo transpor da voz sintética para a voz analítica. Quando o SE, ele é um índice de indeterminação do sujeito, eu não consigo passar a frase para a voz analítica, como precisa-se de cozinheiros. Cozinheiros é precisado, cozinheiros são precisados. Vocês observam que não consigo passar para a voz analítica. Então, essa é a prova dos 9, né? E outra coisa, enquanto na voz passiva eu consigo transpor para a voz passiva analítica, eu preciso que o verbo concorde com o sujeito na voz passiva sintética, ao contrário do que acontece com o sujeito indeterminado, em que eu não consigo transpor o sujeito indeterminado para a voz passiva analítica. E outra, o verbo com o sujeito indeterminado, o verbo fica obrigatoriamente no singular. E eu tenho uma construção com preposição. A gente vai corrigir um exercício nessa perspectiva, viu? Outro caso de voz é a voz reflexiva, quando o sujeito pratica e recebe a ação. Né? Então, o João machucou-se.
Aqui no livro não tem esse exemplo, mas existe esse fato, né? Exige a voz passiva reflexiva recíproca. Eu tenho 2 sujeitos, ou 3 ou mais, que eles praticam e recebem a mesma ação. Por exemplo, Paula e Maria Eduarda se beijaram, né? Então, eu tenho Maria Eduarda que me beijou aqui e eu também beijei no rosto de Maria Eduarda. Então, a gente praticou e recebeu a mesma ação. Paula e Lucas se abraçaram. Eu dei um abraço em Lucas, mas também recebi esse abraço, a mesma ação. Então, aqui eu tenho a voz reflexiva recíproca. Recíproca. Aqui no livro não tem, mas vocês futuramente estudarão. Ok. Aqui, como última parte, as últimas partes, né? Nós temos a transformação da voz ativa para a voz passiva analítica e também temos a transformação da voz passiva sintética em analítica. O que é que vocês precisam observar? O tempo verbal. Verdi criou ópera. Então, ó, tá no passado. Tá no passado. Então, a ópera La Traviata foi criada por Verdi. Então, a gente tem aqui o sujeito ativo, objeto direto. O objeto direto vira sujeito, sujeito da passiva, né? O sujeito paciente, e o sujeito vira um agente da passiva. Ó, Pedro entregou o libreto. Entregou está no passado, então minha locução verbal na voz analítica tem que estar no passado. Foi entregue. Aqui a mesma coisa, ó. Vendem-se casas. Ó, presente. Casas são vendidas. Olha aqui o que eu falo para vocês em relação à diferença entre pronome passivador e índice de determinação do sujeito. Olha só. O SE na voz passiva sintética é chamado de pronome passivador ou partícula passivadora. Já o SE, aqui, ó, em frases, em orações que nós não conseguimos determinar o sujeito, ou seja, o sujeito determinado, o SE vai ser um índice de determinação do sujeito. O que acontece para vocês diferenciarem um do outro? O índice de determinação do sujeito, ele acompanha verbo transitivo indireto. É por isso que eu falei anteriormente da obrigatoriedade, da presença de uma preposição em frases, em orações com o SE, índice de indeterminação do sujeito. Já aqui, o SE com pronome passivador, o verbo pode ser transitivo direto com objeto direto, como também pode ser transitivo indireto com o objeto indireto. Outra questão aqui, né? As construções com pronome passivador apresentam justamente a forma passiva na forma sintética. Como vimos, o verbo concorda com o sujeito. Vende-se casa, vendem-se casas. Aqui eu não posso colocar precisam-se de trabalhadores. Oração com sujeito indeterminado, o verbo fica no singular, obrigatoriamente. Então, precisa-se de trabalhadores, vive-se bem em Jacobina, né? Então, os verbos em construções em que vocês irão observar sujeito indeterminado com SE, o verbo fica no singular. Ao contrário do pronome passivador, em que o verbo ele vai concordar com o sujeito. Olha só, vende-se casa. Casa é vendida. Precisa-se de trabalhadores. Trabalhadores são precisados? Aqui dá certo. Quando dá certo, SE pronome passivador. Quando não dá certo, eu não consigo transpor para a voz passiva analítica, índice de determinação do sujeito. Ok? Então, aqui, pessoal, olha só. Nós estamos 8h37, a aula começou 7h21, 7h22, estava fazendo a conexão com a internet. Eu corrigi nesse tempo de aula, né? Eu fiz a correção de 7 exercícios, 7 questões de exercícios, conversamos um pouquinho sobre o texto de abertura. Expliquei, fiz a leitura das páginas 13, 14 e 15, né? 16 e 17, é uma revisão do que foi abordado naquela aula passada, para eu poder corrigir os exercícios.
certo? Olha só. Deixa eu abrir aqui. Olha só. Essa primeira questão está pedindo o seguinte: que vocês identifiquem se o verbo é intransitivo, se ele possui sentido completo, ou se o verbo é transitivo. Se no caso deles serem transitivos, vocês precisam indicar o complemento. Lembrem-se, verbos transitivos exigem complemento. O complemento com preposição é um objeto indireto e o complemento sem preposição é um objeto direto. Nesse caso aí, as baianas apregoam. Apregoam o quê, gente? Seus quitutes. Então, o verbo apregoar é um verbo transitivo direto e seus quitutes é o objeto direto. Verbo transitivo direto, objeto direto. Já aqui, ó, o canto de uma morena interrompe a conversa. Vidinha é um aposto explicativo de quem é a morena. Muito afeiçoada a Leonardo, dá uma espécie de modo, né, em circunstância de modo. O verbo interromper, o canto de uma morena interrompe. O quê? O verbo transitivo. Aqui, ó, a conversa é o complemento do verbo interromper. Eu não tenho preposição. Então, esse complemento é um objeto direto. Aqui, os sinos da Candelária acrescentam à poesia dos negros um tom de melancolia. Então, acrescenta algo, né? Um tom de melancolia para alguém, para a poesia dos negros. Então, o verbo acrescentar é um verbo transitivo direto e indireto. Um tom de melancolia vai ser o objeto direto. E a poesia dos negros, olha a preposição aqui, né? O que é crase? É a preposição com um artigo feminino, é a preposição com o pronome relativo, é a preposição com o pronome demonstrativo, aquele, aquela, aquilo. Então, para ter esse fenômeno crase, que significa junção, eu preciso de uma preposição. Então, aqui nós temos a preposição dentro desse fenômeno crase. Já a letra D, entraram sem pedir licença. Então, o verbo entrar é um verbo intransitivo, né? Então, sem pedir licença, acredito que indica uma circunstância de modo, né? A forma como eles entraram. Bota-bicas, mendigo popular. Olha, bota-bicas, mendigo popular é um aposto que explica quem é bota-bicas. Estende a mão à caridade. Então, o verbo estender, eu vou estender algo para alguém. Então, o verbo estender é um verbo transitivo direto e indireto. A mão é o objeto direto e a caridade é o objeto indireto. E aqui a gente volta, né, a algumas análises em relação a tempos e modos verbais. Olha só. José Manuel fica deslumbrado pelo luxo da mansão de Dona Maria e lhe conta com muito pesar o que o ouvidor falou explicitamente. Olha só. A gente tem uma primeira situação que é o deslumbre de José Manuel. Então, ficar deslumbrado sobre um fato, né? Ao ir contar sobre o falecimento. Então, o que acontece? O verbo, né, aqui, fica deslumbrado, conta, esses verbos estão no presente, né? Já faleceu indica passado. Só que o que acontece? Tanto esses verbos aqui, fica deslumbrado, e conta, eles estão no presente, né, do modo indicativo. Aqui, faleceu, está no pretérito perfeito do modo indicativo, uma ação que indica passado, né? Então, José Manuel, ele fica deslumbrado
pelo luxo da mansão, da mansão de Dona Maria, ali naquele momento, ó, uau, Dona Maria, que casa, hein? Ó, se ela está sabendo que o ouvidor faleceu, então, tanto o momento de fica deslumbrado, quanto conta presente, e aí ele vai e conta sobre um fato no pretérito perfeito, uma ação que acabou, que é o falecimento do ouvidor. Então, aqui está a justificativa em relação ao tempo e ao modo. Aqui nós temos uma outra oração. A sós, Luizinha e Leonardo trocam juras de amor, enquanto lá fora, Vidinha faz ouvir sua modinha, lembrando ao rapaz que ela existe em sua vida. Então, é tipo assim, Paula e José namoram. Aí tem uma menina lá, uma peguete de José, que tá ali na praça também, tipo assim, você falou de amor, me deixou por a Paula e foi embora. Né? É tipo que Vidinha tá falando. É tipo que Vidinha tá fazendo aí, tadinha. Então, o que que acontece? Há uma situação em que Luizinha e Leonardo, eles estão no momento presente ali, ó, trocando juras de amor. E ao mesmo tempo, né, ocorre que Vidinha tá ali, ó, você falou de amor, e partiu e depois fora. Você falou de amor, né? Naquele mesmo ambiente, naquele mesmo momento. Então, olha só, o canto de Vidinha ocorre ao mesmo tempo, daí também o verbo fazer no presente. E o fato de ela existir na vida do rapaz é uma ação habitual. Então, a gente tem aqui os modos, o modo desses verbos, né? A gente tem os verbos no presente, no modo indicativo, ó. Isso lembrando ao rapaz que ela existe em sua vida, né? Ela existe na vida, é uma ação habitual. Ok. Aqui nós temos ainda duas questões sobre a explicação do modo e do ó, se dependesse apenas de Luizinha, ela casaria muito antes. Ela casaria com Leonardo muito antes. Olha só. Aqui nós temos uma oração adverbial. Lembrando. Ô, professora, por que você está dizendo que é oração adverbial e antes você falou que é adjunto adverbial? Eu não estou entendendo. Olha só. O adjunto adverbial é um advérbio ou locução adverbial que indica circunstância. Só que aqui eu tenho a presença de um verbo. É por isso que aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial. E, nesse caso, indica condição. Então, aqui eu tenho uma oração adverbial dessa oração principal. E o que é que me indica? Eu tenho o futuro do pretérito, aqui na oração principal, do modo indicativo, que se refere a um fato que poderia ocorrer, né, que poderia ter ocorrido mediante uma condição, né? Então, essa condição é expressa por essa oração adverbial em relação a esse verbo aqui na oração principal que está no pretérito. Então, essa oração, esse verbo no futuro do pretérito aconteceria mediante essa hipótese, né? Que é a vontade de Luizinha. Isso aqui, ela casaria antes, esse casamento aconteceria antes, só depender de Luizinha. Aqui nós temos a mesma situação. Eu tenho não uma adjunção adverbial, mas uma oração adverbial, porque eu tenho a presença de verbo. E aqui eu tenho uma oração principal. Então, quando eu assistir a uma ópera, é uma oração adverbial que indica tempo, eu realizarei um antigo desejo. Então, o verbo está no futuro do presente, porque se refere a um fato possível de acontecer. Desde que concretize o fato expresso aqui, ó, na oração subordinada. Então, realizar é algo que pode acontecer de acordo com o tempo,
né? Quando eu assistir a peça. Esse desejo só vai ser realizado quando essa peça for assistida. Essa questão já é uma questão diferente. A gente já entra no terceiro último conteúdo do capítulo, que são vozes verbais. Nesse capítulo, essa questão, está pedindo para indicar se é voz ativa ou passiva. Então, o quadrinho discutem voz ativa. E como ficaria a transposição para a voz passiva? Discutem está no presente, então eu tenho que observar a locução verbal. Então, a vida de Leonardo Pataca é discutida. Ó, barulhão. Um mimo valioso foi enviado à Dona Maria por um certo ouvidor. Olha só, eu tenho a locução verbal e eu tenho um agente da passiva aqui. Então, eu tenho uma voz passiva. Então, para a voz ativa. Um certo ouvidor enviou a Dona Maria. Oh, eita! E aqui, ó, uma modinha muito harmoniosa é entoada. Olha só a locução verbal e o agente da passiva. Então, para a voz ativa, nós teríamos Leonardo entoa uma modinha muito harmoniosa. Aqui está pedindo para identificar a voz verbal e justificar a resposta. Então, vaidoso, né? Vaidosa. Eu frequentemente me olho no espelho. Eu me olho no espelho. Frequentemente. De forma vaidosa. De modo vaidosa. Então, aqui, pessoal, olha só. Eu me olho no espelho, eu pratico a ação e sofro a ação. Então, aqui nós temos uma voz reflexiva, né? Visto que o sujeito não só pratica a ação, como ele também sofre a ação de olhar-se no espelho. Aí nós temos uma outra questão. O romance de Manuel Antônio de Almeida inspirou o libreto. E aí está perguntando. Quando eu respondi esse exercício, chega a me dar um tilt, né? Porque a gente tem que prestar atenção na locução verbal, no tempo da locução verbal, né? No verbo. Quando a gente faz observar o verbo para transformar na voz passiva analítica, eu preciso observar o tempo da locução verbal. E aí me deu um tilt, porque quando eu respondo essas questões, eu escondo o gabarito para eu responder e depois verificar, testar meus conhecimentos, lógico, e pensar como que vocês também responderiam essa questão, né? E aqui nós temos o romance de Manuel Antônio de Almeida inspirou o libreto. Aqui, pessoal, eu tenho a voz ativa, né? Espero que vocês citem que a flexão da voz e diferencie-se pelo comportamento e pelas convenções estruturais. Então, aqui, ó, eu tenho um sujeito que pratica a ação, ele inspira algo, né? E como que ficaria essa passagem da voz ativa para a voz passiva analítica? Eu tenho o libreto, verbo no passado, locução no passado. Foi inspirado no romance de Manuel Antônio de Almeida. Uma das minhas possíveis respostas seria, uma das possíveis hipóteses para essa resposta seria, o libreto foi inspirado pelo romance de Manuel Antônio de Almeida, só que a preposição pelo não fica legal, porque parece que o romance é gente, esse é o entendimento. Por isso que eu prefiro, foi inspirado em algo e não por algo. Eu acho melhor colocar a preposição no do que pelo, nesse caso aqui. E para, pessoal, finalizar, né, a correção dos exercícios do livro, aqui tem uma revisão do capítulo, que é a palavra que indica ação, estado, fenômeno da natureza. Vocês sabem que o modo indicativo indica certeza, o subjuntivo, hipótese, possibilidade, o imperativo, ordem. E além dos tempos verbais, passado, presente e futuro, lembrando que o modo imperativo não tem modo, não tem tempo. Vocês viram que o predicado verbal é composto por verbos intransitivos, que são verbos que não precisam de complemento,
eles precisam de algo para dar circunstâncias. E os verbos são verbos que precisam de complemento. Quando eu observo o complemento com preposição, eu tenho esse complemento que é um objeto indireto. E quando eu observo no complemento do verbo que não tem preposição, eu tenho uma preposição direto. E vocês ainda viram que o verbo, a relação entre o sujeito e o verbo é classificada, é denominada como a flexão de voz, né? E eu tenho a voz ativa, o sujeito é praticante da ação, a voz reflexiva, ele sofre e recebe a ação, e a voz passiva, ele sofre a ação. E a voz passiva é dividida em duas: passiva analítica, quando eu tenho uma locução verbal e um agente da passiva, e a voz passiva sintética, quando eu tenho um pronome apassivador. Resumão, correção dos exercícios de fixação. Olha só, presenteara, compensara, prometera é uma flexão que indica uma flexão de tempo no pretérito mais que perfeito do modo indicativo. Então, presenteara, recompensara, prometera são verbos flexionados no modo indicativo no tempo passado mais que perfeito. É fácil identificar o pretérito mais que perfeito porque eles terminam no rara, namorara, começara, cantara. Não era para passar a página, professora. Era para esticar. E aqui está perguntando qual é o modo desses verbos. Eu conheço, certeza, indicativo. Anda, menino, pedido. Senão chegarás tarde, chegará só amanhã. Aqui você chegará amanhã, né? Modo indicativo. Aqui eu tenho o imperativo, um pedido. E aqui eu estou indicando algo no futuro, com certeza. Você só vai chegar amanhã. Indicativo. Se você chegar, sim, uma hipótese, modo subjuntivo. Ganharemos. Se você chegar, nós ganharemos. Se você chegar, nós ganharemos. Futuro do modo indicativo. Acabaríamos a tarefa se todos ajudassem. Então, aqui eu tenho o modo indicativo e aqui eu tenho uma condição, ou seja, um modo subjuntivo. Pessoal, aqui, o governo publicou o quê? Uma nota de esclarecimento. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto, porque o meu complemento verbal não tem preposição. Já aqui, os assessores informaram algo, a nova situação, para alguém. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto, indireto, objeto indireto, objeto direto. Então, a letra D. E por que isso, né? O verbo é transitivo direto porque quem publica algo. Ele publicou a nota de esclarecimento. Então, nesse caso, eu não tenho a preposição. Isto é, eu tenho um complemento verbal, que é um objeto direto. Já na segunda, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto porque esse verbo exige dois complementos. Essa informação, né, informa algo para alguém. Então, eu tenho a nova informação, que é o objeto direto, para o chefe, né? Para a chefe. Então, a chefe. Então, aqui eu tenho um objeto indireto. Então, aqui, verbo transitivo direto, objeto direto. Verbo transitivo direto, objeto direto. E indireto, objeto indireto. Aqui está perguntando se é voz passiva ou voz analítica. Aqui, o jogador marcou, voz ativa. O ônibus atrasou, voz ativa. A bola foi atrasada, locução verbal. Então, aqui eu tenho a voz passiva. O computador foi desligado inadequadamente na última vez. Então, aqui eu tenho, a locução verbal e não está dizendo por quem. Aqui falta o agente da passiva. O computador foi desligado inadequadamente na última vez por alguém. Aqui é um caso em que o agente da passiva não aparece na oração. Aqui está pedindo para vocês fazerem uma análise sintática, né? Explicar a
voz verbal. Então, a criança presenteou, eu tenho o sujeito, o verbo e o pronome oblíquo na função de objeto direto, e a gente tem a voz reflexiva, porque a criança pratica e recebe a ação. Aqui, ó, aluga-se esta casa. Então, aqui eu tenho uma voz passiva sintética. Esta casa é alugada. Quando eu consigo fazer essa transposição, eu já sei que o SE é pronome apassivador, o verbo está na terceira pessoa do singular, o pronome passivador. Isso é uma voz passiva sintética. Eu lhe dei o aviso. Então, eu tenho um sujeito que dá algo para alguém. Então, o pronome oblíquo, ele está na função de objeto, certo? E aqui eu tenho uma voz ativa. Ok, pessoal, terminamos hoje. Ô, retado! Conseguimos terminar hoje a correção dos capítulos do livro, né? Do capítulo 6. Eu vou passar para vocês o gabarito das atividades do livro e passo posteriormente o gabarito das atividades suplementares. Olha só, nossa próxima aula de português é na sexta-feira. Na sexta-feira em que nós teremos 2 aulas. Eu estou programando a aula de sexta para que vocês façam uma pré-aula do capítulo 7, certo? Então, provavelmente na sexta-feira nós não teremos encontro ao vivo, mas eu preparei no roteiro, quinta-feira, as atividades que vocês irão desenvolver nas 2 aulas de português da sexta. Eu vou parar de compartilhar aqui minha tela. E a pergunta é, primeiro, eu quero que vocês digitem o nome de vocês, porque se alguém não digitar o nome, eu vou passar... Professora, eu não tenho como digitar no computador. Luiz, o nome, Vitor, Luca, 3 bolinhas de 0, Ademir, Adriele, Alice Borges, Alice Gama, Ana Júlia, Ana Maria, Ananda, Andrei, Arthur, Brenda, né? Quem mais aqui a gente tem? Christian, Daniel, Davi, Felipe, Giovana Miranda, Giovana Ferreira, Guilherme Cunha, Guilherme Lima, Adrian, Ellen Caroline, iPhone, que eu não sei quem é, iPhone de Isabelle, Isaac, Isabela Mendes, Isabela Suzarte, todos vocês, eu quero que digitem agora o nome completo, porque o relatório do chat eu tenho que passar agora para a Ismênia. Então, quem não digitar o nome ou qualquer coisa no chat é sinalizado como faltoso e eu não quero isso. Já tá digitado aí, ó, Paula. Tem um monte de gente que já digitou. No meu celular não tem como digitar o meu nome. Eu Só quero... no computador. A mensagem não envia. Quem é que está no telefone que não tem como digitar? Me fala aí agora, moleque doido! Seu nome completo! Luiz Vinícius Soares Martins. Ok, Luiz. Alguém mais não consegue digitar? Ok, vou baixar. Só o Luiz que eu tenho que digitar separado. Se alguém não conseguir digitar, me fala que eu não posso colocar um aluno faltoso tendo que estar presente na aula. Pessoal, o capítulo 7 é um capítulo bem de revisão de conteúdos anteriores. O capítulo 6 é um capítulo anterior, em que vocês irão analisar a transitividade verbal, os complementos verbais. As vozes do verbo. As vozes do verbo e observar o porquê dos verbos estarem em um determinado modo, em um determinado tempo. Alguma dúvida em relação ao capítulo? Em relação aos exercícios? Alguma coisa não ficou clara? Se alguma coisa não ficou clara, se persistir alguma dúvida, entre em contato comigo. Então, quinta-feira, vocês terão o roteiro disponível da sexta. Provavelmente, nós não teremos aula pelo Zoom. Então, eu deixarei no roteiro as atividades que vocês deverão desenvolver durante as 2 aulas de português. Ok, meus amores?
Ok. Beijo, que eu já estou passando 2 minutos da aula. Até mais.